Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Quem sobe, quem desce, vai para a esquerda e para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante, multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Permanece com ele à vista?
Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle em São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Ela está indo atrás. Sério, está indo. Controle? Está vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje inteiro. Rapaz, eu não sei. Pra mim, o olho aqui tá parecendo uma estrela, mas só que muda de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns caras por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, do outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver estavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã, os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Pô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora eu não sei o que é mais não. Não dá pra você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada, não tá nada. Positivo. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Confirma? Estou em contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passando a rojão. 7. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Bom, tem Judite agora. 7. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu:
Os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNI é real, existe, e o governo sabe disso, as Forças Armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né? Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais um Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osiris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que estivesse apagada. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km por hora.
Você tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não. Um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos à sua aeronave. Como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca, São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que estão se aproximando e mantendo a minha frente. Você sentiu medo? Não, medo não. Eu senti muita curiosidade. Então, talvez eu diria que não senti medo porque não via, estava visual. Então, realmente, eu não estava vendo nada. Então, eu acho que eu não tive a sensação de medo porque não estava vendo nada me ameaçando. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e controladores, entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Cais da Força Aérea que viram não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. A forma registrada pelo sistema de radar do SINDACTA, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto parecia uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver então que ele apresentava uma ligeira mudança de cores, exatamente como foi visto a olho nu pelos cinegrafistas. Você pode perceber que ele gira e ele fica com cores verde, laranja, rosa, fica girando no seu próprio eixo com várias cores, em muita velocidade. As cores vão mudando. A maior semelhança seria com a Lua, mas como a Lua foi filmada do lado direito, então não pode ser. Quanto a planeta, nenhum deles apresenta um brilho com tamanha magnitude. Estrela também, nessa posição, não existe nenhuma com esse brilho. De modo que, a menos que seja, por exemplo, algum tipo de refração anômala, uma espécie de miragem que faz com que a imagem apareça numa posição em que ela realmente não está, esse objeto não deve ser confundido com nenhum astro celeste e a explicação deve ser procurada em alguma outra atividade que não na parte da astronomia. Semana passada você pôde ver aqui no Fantástico a grande polêmica sobre os OVNIs que perseguiram e foram perseguidos por aviões Mirage e F-5 da Força Aérea Brasileira. Os ufólogos, como Irene Ganche, garantiram que o que se viu foi uma verdadeira revoada de OVNIs.